amigos, estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje a Adriana Mello. Doutora Adriana Mello, muito bem-vinda ao nosso Ponto a Ponto. Você que tem seu nome repercutido nacionalmente e internacionalmente, desde que nas suas pesquisas você foi a primeira a relacionar o Zika vírus com a microcefalia, e daí então tantas descobertas e tantos avanços, né? Então é isso, sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Muito bem-vinda. Gostaria de não estar aqui por esse motivo, né? Que é um motivo ainda muito trágico, né? Que eu acho que levou muito sofrimento, mas eu digo que diante de uma tragédia a gente tem que pelo menos tirar alguns pontos positivos. Talvez melhorar a nossa assistência às outras crianças, talvez isso tenha servido para mostrar o quanto a gente é deficitário em termos de atendimento a crianças especiais. Você está à frente do IPESC, né? E como é a atuação, como é que vem sendo desenvolvido esse trabalho? O IPESC é um instituto de pesquisa filantrópico, né, uma ONG, que já existe há cerca de 9 anos. E a gente já fazia outras pesquisas e a gente nunca quis, o nosso perfil de pesquisador é diferente. É aquele pesquisador que nunca se importou só com a pesquisa. Então a gente sempre tem pesquisa em presídios, a gente sempre leva algum resultado, pesquisas com parto humanizado, pesquisas com gestante, a gente interfere no pré-natal. Então o nosso perfil sempre foi um pouco diferente. Com a chegada do Zika, a gente viu que a gente tem que fazer algo a mais, porque imagina o que é você ter uma doença nova, rara, porque querendo ou não, tornou-se rara em relação ao número de casos no mundo, e ter pesquisadores do mundo inteiro querendo o seu sangue do seu bebê, imagem do seu bebê, perguntar a você, cada um que chega e faça as mesmas perguntas, chega e faz a mesma pergunta, e alguém se preocupa com você, como é que você está? O que é que essa doença mudou na sua vida? O que é que você está precisando? O que é que mudou? Como é que está a sua situação? Então a gente viu que não dava para ficar fazendo só pesquisa, não quis ser mais uma pesquisa. A gente até deu um pouco de tempo na pesquisa e organizou o meio de campo, e agora a gente conseguiu inaugurar a nossa sede em Campina Grande, e dentro da nossa sede tem uma aula de pesquisa só com microcefalia, mas não é pesquisa isolada, é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa-ação. A gente sempre tem uma ação, uma assistência voltada, ligada a esses casos. Então, por exemplo, agora, a gente quer avaliar o impacto de uma terapia intensiva. Então, a gente avalia as crianças antes, vai aplicar a terapia intensiva, que é fisioterapia, terapia ocupacional, fono, todos os dias na semana, de maneira intensiva com essas crianças, para ver qual foi a resposta após 6 meses que elas recebem. Houve melhora, não houve? Então, elas estão recebendo algum benefício. Então, a gente não está interessada só em descobrir, só em tirar dados, só em pegar informações. Porque desde o começo a gente dizia que, por ser uma doença nova, é uma doença onde a assistência deve andar muito perto da pesquisa. Porque as coisas têm que ser descobertas e aplicadas imediatamente. Não dá tempo a gente testar em outra geração, senão essa geração se perde, vai perder as oportunidades. Então tem que ser tudo muito rápido. E como foi a descoberta dessa vinculação da Zika vírus com a microcefalia? Como vocês chegaram? Eu costumo dizer que a descoberta foi a parte mais fácil. O que fazer com essa descoberta é que tem queimado meus neurônios e minha energia. Mas eu já trabalho com feto há cerca de 20 anos. Então nem sei quantos milhares de cérebros de fetos eu vi. E aí essa paciente minha da clínica privada, eu tive uma paciente da clínica privada, a mãe de Catarina Maria, que era uma paciente mais diferenciada e que tinha feito as ultrassons desde o começo da gravidez. E quando ela chegou para fazer a ultrassonografia do 5º mês, a oncológica, eu vi que tinha algo diferente. E era algo que eu nunca tinha visto antes. E como eu já faço ultrassom há muito tempo e vejo muitos fetos malformados, aqueles ultrassons me chamaram muita atenção. Então, isso é algo novo, não sabia ainda o que era. E aí eu pedi para reavaliar em 2 semanas. 2 semanas depois a situação piorou porque a cabeça não tinha crescido, porque a primeira coisa que eu vi nem foi a microcefalia. A cabeça ainda era relativamente normal, mas sim as alterações dentro do próprio cérebro. Então eu pedi para a paciente para ela voltar com 2 semanas. Quando ela voltou, a cabecinha do bebê não tinha crescido. E aí eu fiquei sem saber de que se tratava, mas pedi já alguns exames. E no mesmo dia eu fiquei sabendo que Pernambuco estava com 20 casos similares
com os mesmos achados que eu estava vendo, só que os bebês já nascendo em Pernambuco, porque nossos casos na Paraíba começaram mais ou menos 2 meses depois de Pernambuco. E aí eu liguei para a paciente, na mesma noite, perguntei o que é que você teve de diferente na sua gravidez. Pensa, porque não é só o seu caso, já tem 20 casos em Pernambuco, então alguma coisa é diferente. Eu tive Zika. E aí, na segunda-feira eu já tentei, já entrei em contato com o secretário de Saúde do Estado, já informei o que poderia ser, e aí a gente já passei quase um mês tentando quem analisasse esse líquido fetal. Isso é muito claro. O bebê, quando tem uma doença, ele expressa muito através do líquido amniótico, porque o bebê faz xixi e fica dentro da barriga que forma o líquido amniótico. Se a gente coletasse um pouquinho desse líquido, a gente teria pistas. Então era muito claro isso na minha cabeça. O difícil era quem ia analisar esse líquido. Então, quase um mês depois, eu consegui o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, eu coletei de 2 casos, surgiu mais um outro caso, eu coletei de 2 casos. E esses 2 casos a gente enviou para o Rio e lá acharam o Zika, o vírus, esse líquido amniótico. Foi isso. E no início, quais eram as principais dificuldades? Qual era o grande desafio? O grande desafio era não conhecer o vírus, porque é um vírus, apesar de ser um vírus africano da década de 40, ele sofreu uma mutação, então todo mundo, isso foi até uma teoria da conspiração inicial, seria desde 1940 e tem na África, porque lá na África a gente não vê crianças com cabecinha pequena, porque o vírus asiático na realidade não era o mesmo do africano. O vírus africano ele é mais letal, ele termina matando, termina abortando quando tem o Zika africano. E na realidade esses nossos casos eram mais leves do que o africano, por isso que você vê o bebê chega a nascer. E aí a grande repercussão era, meu Deus, o grande medo no começo era que isso fosse ainda pior. Que se repetisse em 2017, 2018, o que aconteceu em 2015, 2016. Imagina, teve quase mais de 2.000 crianças nascendo. Se essa proporção continuasse, ia ser catastrófico, porque é muito difícil em um país tropical você evitar a picadura de um mosquito. Então, nosso grande medo inicial era que fosse pior do que está agora. E hoje, são quase 3 anos, né? Desde o início disso tudo? 2 anos. 2 anos. Quais foram os avanços, os progressos que foram alcançados? Na verdade, já teve vários progressos, né? Então, a gente já sabe que é um vírus, que é o asiático, que ele sofreu uma mutação. A gente já sabe qual é o mecanismo de ação dele, que ele age numa região do cérebro onde são formados os neurônios. E esses neurônios são formados ali, como se fosse uma fábrica, e eles migram para outras regiões do cérebro. E o que acontece é que esse vírus ele atinge essa região e os neurônios eles não conseguem chegar aos pontos que deveriam chegar. Então, é uma microcefalia totalmente diferente de outras, por isso que as pessoas dizem, mas já existia microcefalia? Sim, mas o mecanismo da formação do cérebro está alterado. E isso que a gente ainda tem que entender quais são os reais repercussões. A gente já entendeu também que essas crianças com estímulos, muitas estão melhorando, estão ganhando em termos de ações, em termos de melhoria do quadro. A gente já entendeu que tem sim um impacto no nível da intensidade do estímulo que ela recebe. Lembrando que o nosso cérebro nos primeiros anos ele é muito plástico, ele recebe muito as informações. E o que é interessante hoje, não só na Zika que a gente vê isso, em outras doenças, é que o cérebro, antigamente a gente achava que, uma vez danificado, o cérebro estava perdido. Mas hoje a gente vê que existem vias alternativas. Tipo assim, você fecha um rio, às vezes ele vai encontrar outro caminho. Do mesmo jeito o cérebro, às vezes aquela via não está bem, ele está fazendo conexão através de outras vias. Então, hoje o que a gente espera é que estimulando melhor essas crianças, elas consigam recuperar pelo menos parte das funções, ou pelo menos não perder aquelas funções que elas já têm. Além disso, já estudei perto da vacina, já existem algumas promessas de vacinas, e também existe uma certa tranquilidade de que grande parte da população foi imunizada. O que é isso? A gente pode ser imunizado através de vacina, ou se a gente tem a doença. Então, como muita gente teve a doença, acho que todo mundo lembra de alguém por perto que teve Zika ou chikungunya. Então, quando a doença atinge a maior parte da população, o vírus tem dificuldade de circular. Então, por isso que o número de casos se reduziram.
Se bem que a gente está esperando ainda esse verão para poder afirmar isso, porque como não choveu muito na Paraíba, o ideal é que a gente espere esse período de verão para a gente poder dizer fiquem mais tranquilas. Mas as recomendações ainda é de continuar se protegendo com repelente quem está grávida. Mas isso terminou sendo uma boa notícia, porque os números de casos realmente caíram. Só que é um vírus. Quem não conhece o cólera? Cólera foi uma doença que matou muita gente lá no início do século. E aí passou-se percebida, 40 anos depois voltou. Eu era estudante de medicina, quando ela veio matou mais gente. Eu participei quando era estudante, daquela época que você tinha aquelas camas e centenas de pessoas nos hospitais internados com cólera. Então lembrar que o vírus ele vai voltar. Uma vez existente, uma vez humanizado, ele vai voltar. Seja daqui a 40 anos, 20 anos, 5 anos. Então, eu digo que é esse período que está mais calmo, é o período que a gente tem que aproveitar para conhecer a doença, para poder se preparar para ela. Para o próximo surgimento. E mesmo com todos esses avanços, com esse conhecimento, com esse mecanismo de relação à doença, quais são os desafios que hoje vocês encontram? Bem, primeiro entender melhor a doença. Acho que hoje a grande pergunta ainda é por que o Nordeste foi o local mais atingido. Então a gente esperava que o Rio de Janeiro, a gente conhece a situação do Rio de Janeiro, a gente sabe que água parada, saneamento básico, pessoas nas regiões mais pobres do Rio, nas favelas, controle de mosquito é difícil. Então a gente esperava que São Paulo e Rio de Janeiro tivessem também muitos casos, o que não aconteceu. Então hoje a gente está procurando saber se o Zika agiu só, se tem algum outro cofator, o que é que explicou esse maior número de casos aqui. Que é o Zika que está envolvido. Isso a gente não tem dúvida, mas existiu alguma coisa que facilitou o número de casos ser maior aqui nessa região? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, o que vai ser dessas crianças? Não apenas cientificamente, mas o lado humano. Como é que vai ser o futuro? A epidemia pode acabar, como está dando sinais que acabou, a doença pode nunca mais atingir ninguém, mas hoje o Brasil tem cerca de 3 mil crianças atingidas pela doença. E isso não vai mudar. E aí a gente não pode esconder isso, não pode deixar de enxergar. E como é o olhar das mães, dos pais? Porque eu acho que no início deve ter sido muito difícil, por ser tudo muito novo, não ter essa noção do que se deve fazer, de qual tratamento adotar. Então no início deve ter sido muito complicado para os pais. Eu digo que eu passei 2 etapas. Uma foi com as gestantes, e ainda ontem, vendo um vídeo da época, toda vez que eu vejo eu choro. Porque era uma época bem difícil, só no serviço público. Então, toda sexta-feira eu fazia ultrassonografia das mães que tiveram sintomas. E elas vinham numa tensão tão grande, aquele sentimento de medo. Era como se ali a gente fosse dar uma sentença do que ia acontecer com os filhos dela. Então, assim, o corredor de espera era o clima muito pesado. E ao mesmo tempo era interessante que quando saiu uma gestante e estava tudo bem, era aquela comemoração. Mas quando saía o que dava errado, era aquele silêncio, sabe? Então foi um momento bem difícil para as grávidas. Eu acho que do final de 2015 até meados de 2016, acho que foi um período, para quem estava grávida, muito tenso. Eu chegava a ter grávida, mesmo sem ter sintomas, chegava chorando na clínica. E a primeira coisa, a pergunta mudou. Em vez de qual é o sexo, é como é que está o tamanho da cabeça. Então a pergunta mudou. Mas hoje, o que eu vejo é que, claro, as grávidas ficaram mais tranquilas, porque o número de casos diminuiu, mas a pergunta mudou agora para os pais que tiveram seus filhos acometidos. Como é que vai ser o futuro? O que vai ser do meu filho? Porque é uma doença nova, por mais que eu diga que a gente tem caso de microcefalia, mas é uma microcefalia totalmente diferente do que já existia na história até então. Então a gente não sabe como é que vai ser, quais são as repercussões. E a gente está aprendendo com elas, com essas crianças. E isso é muito complicado. Por isso que as pessoas dizem, por que você fala só das crianças com microcefalia por Zika? Existe microcefalia por outras causas. E as microcefalias por outras causas são estudadas há dezenas de anos. Mas essas crianças, além das limitações, têm o desconhecido. Quem é que não fica com medo diante do desconhecido? Você vai para o médico, recebe um resultado, você está com câncer. Você pode ter um câncer melhor, que você sabe que o prognóstico é bom, que vai sobreviver. Ou você pode ter um mais letal e você morrer. Mas ali você só está pensando o quê? Que você vai morrer diante de um diagnóstico.
E a incerteza. E imagine você, só que o seu médico sabe, de acordo com o seu plano, com os exames que você fez, você vai ter a chance de tantos por cento de sobreviver. Mas essas crianças não sabem de nada. Imagina a cabeça de uma mãe, diante do diagnóstico, como é que vai ser. Elas vão sentar, eles vão andar, como é que vai ser o primeiro ano, o segundo ano. Então isso a gente está aprendendo no dia a dia, a gente está desenhando a história. Isso é muito complicado na sua cabeça. Não na minha, mas nas mães, na minha mas imagina a mãe, que não sabe vivenciar o dia a dia. É o dia após dia após dia. Porque não tem. Não tem. Então, o olhar hoje das mães, então, eu acho que o pânico inicial, digamos, tranquilizou, mas há aquela preocupação do como é que vai ser o futuro. Eu vejo dois medos nessas mães. Primeiro, porque eu já disse, o Brasil mostrou que não está preparado para dar assistência a crianças especiais, então elas sofrem muito por isso. Então elas têm medo de adoecer, delas adoecerem e morrerem, o que será do filho. E elas têm um medo muito maior, que é o medo do filho morrer. Então, às vezes roda umas conversas, essa criança vai viver até 5 anos. Ele não pode dizer, se ele não conhece a doença, elas podem viver até 60, 80, se bem cuidada. Mas aí, às vezes, as pessoas têm mania de fazer prognóstico. Como você vai fazer prognóstico se você não conhece a doença? Eles não conhecem. Você está bem e morre, mas às vezes você está doente e vive não sei quantos anos. Quem é que já conheceu alguém que você acha que vai morrer e morre outra pessoa antes? Então não dá para fazer prognóstico da doença. Agora dá para fazer prognóstico da qualidade de vida. E aí dá para você dizer que a gente precisa melhorar a assistência. Isso já é fato. Isso não precisa esperar mais 5 anos para dizer que essas crianças não estão sendo bem assistidas. Isso é fato real. Vocês fecharam parcerias com a Energisa e a Fraternidade Sem Fronteira. Como são essas parcerias? Como é que funcionam? Na realidade, desde o começo, a gente, como pesquisador e como médica, a gente nunca concordou muito com essa história de que você fazer fisioterapia 2 vezes por semana vai ser suficiente, 40 minutos 2 vezes por semana. A gente acha isso insuficiente. Por quê? Porque a gente viu casos que as crianças estão fazendo mais vezes fisioterapia, como é o caso de Catarina Maria, que é a mãe fisioterapeuta e que está tendo uma evolução bem perto do normal. Catarina Maria se senta só, fica em pé, ainda tem dificuldade na marcha, mas que a gente acha que daqui a pouco ela vai andar. E aí a gente começou a ver que não dá para desistir dessas crianças, que a gente desistiu cedo demais, que a gente chamou de geração perdida no Brasil, disse a gente tem uma geração perdida, assumiu isso e foi muito simples assumir. Porque na hora que eu digo que é uma geração perdida, eu não preciso investir nela. E a gente viu que a gente errou. A gente que eu digo eu não, como médica, mas todos. A sociedade, a gestão errou, porque era para ter investido. Eu acho que enquanto a vida, hoje você tem que investir. E aí a gente decidiu não ficar quieto, então a gente montou o IPESC, né? A gente inaugurou agora no dia 1º de julho o primeiro centro lá, que na verdade a gente oferece o que essa criança não tem acesso pelo SUS. Só que, como a gente não tem nenhuma ajuda governamental, é uma ONG, é muito caro. E a gente também não pode dizer, por que você não vai nas faculdades e pega voluntários? Não dá. Não dá para ser estagiário, porque precisa ser profissionais extremamente capacitados, extremamente comprometidos, porque não pode ir hoje e amanhã não ir. São crianças que às vezes andam 5, 6 horas, vêm de Cajazeiras para Campina Grande. Chega lá, o profissional não está. Então tem que existir um compromisso. Então tem que ter uma estrutura montada e bem montada e capacitada. E aí, como a gente não tem como bancar, primeiro a Energisa nos apoiou. A Energisa apoiou desde sempre essa causa, inclusive trocou as geladeiras e o lâmpada das irmãs para tentar diminuir a conta de energia. E ela hoje, você, através da sua conta, você pode autorizar a doação de qualquer valor. A gente sempre pede que doe o que não vai lhe fazer falta. Então, R$3, R$5, R$10, o que não for fazer falta, porque o somatório, vou doar R$3, é tão pouco, mas se deu R$3 com o meu, com o do outro, daqui a pouco a gente forma R$1.000, e R$1.000 já é alguma coisa. Então a ideia é essa, é que soma um pouquinho de cada um, e que cada um, doutora, e por que você não vai atrás do público, por que você não vai atrás de gestão? Não dá tempo esperar.
o tempo passa para as crianças, então eu já tentei ir atrás. Então a gente resolveu parar de reclamar, e parar de pedir e agir. E eu digo que a gente tem uma dívida com essas mulheres. Por quê? Porque por conta delas, a gente descobriu a joalho líquido da minhoca, eu furei a barriga delas, a joalho líquido do bebê, uma mãe doou o cérebro do bebê, e a gente não deu nada em troca. Então a gente está fazendo, espere, eu fiz o diagnóstico, espera aí que um dia você vai ter o tratamento. É muito difícil essa situação. Então a gente resolveu sair dessa situação cômoda, não esperar, continuamos reclamando da falta de assistência, mas ao mesmo tempo estamos agindo. E aí, basta ligar para a Energisa 0800 083 0196 e aí você diz, eu quero doar tantos reais por mês para o IPESC, que tudo é repassado integralmente. A Energisa não fica com nenhum percentual, ela repassa integralmente. E o IPESC só usa esse dinheiro com as crianças de microcefalia, não usa para nenhuma outra ação. E aí, quando foi agora em fevereiro, a gente conheceu o pessoal da fraternidade. Na realidade, eu falando lá no congresso em Goiânia, congresso espírita, depois de uma palestra de Rossandra, que Rossandra apadrinhou a nossa causa. E aí eu falei sobre as nossas dificuldades. E quando eu desci, já estava a Wagner querendo falar comigo, que é o fundador da Fraternidade Sem Fronteira, dizendo que, na realidade, eles estavam já em busca de uma causa brasileira e que queria que essa fosse a causa brasileira da fraternidade. Então a gente pulou de felicidade e achei engraçado, assim, interessante, porque depois desse, eu digo que a vida da gente, das crianças, se divide em antes e depois de fevereiro, antes e depois de Goiânia. Porque em Goiânia, tanto a gente conseguiu doações que a gente conseguiu fazer a reforma da casa que a gente conseguiu, como em Goiânia também a gente fez o contato com a fraternidade, que tem conseguido as doações através da fraternidade, está fazendo com que a gente consiga manter parte da equipe de fisioterapeuta. Mas qual é o problema? Quando a gente começou, e como o nosso tratamento, eu já disse, de profissionais extremamente capacitados, a procura aumentou. E hoje a gente tem condições de oferecer essa terapia intensiva a apenas 2 crianças por vez. Só que a gente tem uma capacidade instalada para 8 crianças. Então, se a gente conseguir aumentar o número de doações, a gente vai poder aumentar para 8 crianças em vez só de 2. Então, hoje a nossa luta é aumentar, porque é muito difícil dizer não à mãe que está vendo o tempo passar. Porque ela sabe que neurologicamente a gente tem marcas. Se até 2 anos a criança segura o pescoço, o prognóstico dela para andar é melhor. Então, elas estão se aproximando de 2 anos e começa aquela coisa de ela vê o tratamento e não tem acesso. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem recebido pedido de vagas até de Recife. Porque esse tratamento que a gente oferece só tem em 2 APAs do sul do país. E na rede privada custa entre 10 e 12 mil reais o tratamento. Então a maioria não tem condições de pagar. Fica inviável para a maioria das famílias, né? E aí é só acessar, se você quiser apadrinhar pela fraternidade, é só acessar o site da fraternidade, www.fraternidade-semfronteiras.org.br. E aí quando chega lá, você pode escolher. Tem as crianças de África, todos aqueles projetos belíssimos que a fraternidade já faz há quase 10 anos. E lá também vai ter, quero adotar uma criança com microcefalia. E aí também eles revertem todo o dinheiro para a nossa causa, que a gente reverte todo o dinheiro para a microcefalia. Exatamente. E você falou dessa questão do poder público, né? Que é demorado, difícil. Qual deveria ser realmente o papel do poder público na ação junto a essas crianças? E aí foi engraçado, assim, eu digo engraçado, às vezes eu me expresso mal. Foi interessante porque às vezes você vive no seu mundo e eu vivi no meu mundo de diagnóstico, mas eu nunca me envolvi muito com tratamento, porque eu sou ultrassonografista. Meu papel acaba com o parto. Então eu não acompanho a criança depois. Quando eu comecei a acompanhar essas famílias, porque eu me envolvi emocionalmente com as mães, com as grávidas, a gente vai ver que não só são essas crianças. Então se hoje você tem um filho prematuro, se você tem um filho prematuro e nasce no serviço privado, se você tem convênio, seu filho vai fazer quase uma escola ali, porque ele vai de manhã para o terapeuta, de tarde para fisioterapia, vai para o otorrino, fono, ele passa a semana toda tendo terapia, de manhã e de tarde. E esse é um prematuro sem nenhuma sequela. Aí você pega uma criança dessa que tem graves problemas cerebrais
e que faz fisioterapia 40 minutos 2 vezes na semana. O organismo ele tem que aprender. O cérebro está danificado, mas como eu já disse, ele pode desenvolver vias alternativas. Mas como é que ele vai desenvolver vias alternativas se você não ensina? Você tem que ensinar. E quem é que ensina isso? O terapeuta. Então o que é que acontece com as crianças? A gente começa a observar, eles ficam duros e já faz isso. Então eles alinham toda a coluna. Então se o terapeuta não alinhar essa postura da coluna começando daqui, não adianta estar tentando abrir a mão. Então a tendência às vezes da mãe é abrir a mão, mas não vai adiantar, porque está desalinhado daqui. E o cérebro vai começar a entender que essa postura é normal. Porque ele faz isso e o cérebro começa a ver. Se você faz isso todo dia, o seu cérebro entende que isso é normal. Então a gente tem que reensinar o cérebro a pensar. Isso é fantástico, a gente vê que ele aprende. Mas a gente não pode fazer isso 2 vezes. Você aprende a ler se você fizer. Eu vou para a escola só 2 vezes por dia, meia hora. Aprende? Não aprende. Você não aprende a ler, você não aprende a dirigir. Você não aprende nada se você fizer 2 só. Imagine ensinar o cérebro, que é um órgão extremamente complexo. Ensinar tudo. Então tem que ser um tratamento intensivo. Então é isso que a gente defende desde o começo. Não só para as crianças com microcefalia inclusita, mas para todas as crianças que têm dano neurológico, seja por hipóxia, de parto, seja por qualquer causa, que elas tivessem tratamento intensivo pelo SUS. Principalmente nos 2 primeiros anos, que é o período mais importante. E esse período, se passar tudo bem, até 6 anos, são períodos importantes. 2 anos, 6 anos. Então, quanto mais cedo for, menos sequela ele pode ter. Ah, doutora, não é bom. Imagina, a gente tem crianças que vai precisar, que se alimentam por sonda porque não consegue deglutir. Mas se a gente tivesse trabalhado desde o começo isso, ela não precisaria se alimentar por sonda, ela não precisaria agora para uma cirurgia. Imagina até, além da economia emocional para a mãe, quem vê seu filho comendo de colher, sem precisar de uma sonda, sem precisar a cada mês ir no hospital trocar a sonda, aí chega no hospital, o hospital que ali não troca porque é uma emergência, chega no outro hospital que ali não troca porque o médico não está preparado, aí chega no outro e fica nesse vai e vem, então emocionalmente elas estão exaustas. Tem também a economia financeira, porque quanto mais graves essas crianças forem, mais elas vão demandar da saúde pública. Então, na realidade, a prevenção é o melhor caminho. Se a gente não conseguiu prevenir a doença, que era para ter prevenido, através da melhoria de condições sanitárias, se a gente tivesse água parada, se a gente tivesse esgoto, acesso à água, ninguém tivesse que colocar água nos baldes e tudo mais, provavelmente a gente nem tinha tanto mosquito. A gente já fez essa parte, a Adriana está reclamando. A Adriana fazer agora, para não ter mais outras doenças, e a partir daí ver o que a gente pode fazer. Qual a outra parte que a gente pode fazer? Tentar minimizar as sequelas das crianças. Senão lá no futuro a gente vai ter com adultos que precisam estar cirurgiados, de cuidadores. Isso é muito mais caro. As perspectivas para o futuro. Você que disse que já tem um estudo de uma vacina. Quais são as perspectivas? A gente já vê que o trabalho desse desenvolvimento das crianças, que precisa de mais mãos, né, nesse trabalho, ajudando. Mas quais são as perspectivas? Eu digo que a gente está mais tranquilo, porque com certeza vai ter uma vacina, não é uma coisa muito complexa. O grande problema que as pessoas esquecem é que ontem, eu digo ontem, não só ontem, mas no passado, foi o dengue. Hoje e ontem a gente vai ter zika e chikungunya, e amanhã vai ter outro vírus. Então a vacina é a solução para aquele. Então 40 anos depois a gente conseguiu a vacina da dengue, aí daqui a pouco a gente consegue a vacina do zika, mas vai vir outros vírus. Você tem uma ideia, tem uma fila aí de vírus para entrar no Brasil, chegando a qualquer momento, e que é transmitido pela muriçoca normal. Então, ou a gente vê que o ideal não é tratar a consequência e sim a causa, é a gente tentar reduzir a quantidade de mosquito, ou cada vez mais, cada época a gente vai estar preocupado com a doença nova que vai surgir. Por que vai surgir? Esses vírus não são da agora, esses vírus têm milhares de anos, mas estavam quietos lá nas florestas, na Amazônia, na África, em todo lugar da floresta. O que é que a gente está fazendo? Desmatando, entrando no local dos vírus. Eles vão ficar lá? Não. A gente está entrando na casa deles, eles vão entrar na nossa. E eles vão passar por um processo que a gente chama de humanização. Eles vão começar a atacar os humanos. E a gente tem que estar preparado para isso, para ter uma tecnologia de uma ressonância que vai ver o cérebro acionado se você pensar em chocolate.
mas foi morrer por conta de uma picada de mosquito. Eu acho muito louco essa Disparidade. essa disparidade. Mas a gente escolhe o mundo que quer ter, não é a lei da ação e reação, causa e efeito e tudo mais. Então a gente está escolhendo isso, a gente está desmatando, pensando em pastos, em ganhar dinheiro. O grande problema é que às vezes nem sempre a gente paga de imediato. Um dia a gente vai pagar. Os que têm mais dinheiro vão pagar também. Mas de imediato quem paga é a população mais pobre, que é sempre a mais vulnerável. Você acha que a população, de forma geral, como ela pode vir a contribuir nesse cenário? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que qualquer um da gente pode ser vítima de qualquer uma dessas doenças. E aí achar que você, estou protegida, posso estar protegida hoje. E se surgir outra doença amanhã? A gente tem que ter essa ideia de que centros de pesquisas, eles são importantes para o Brasil, até porque, como as doenças que nos atingem são doenças que atingem pobres, você já viu que os Estados Unidos, a Europa não estão interessados em partos, mas eles não estão com medo da doença. Se eles não estão com medo da doença, então eles não vão estar muito interessados em fazer descoberta, a não ser que seja para ganhar dinheiro vendendo vacina. Então a gente tem que se virar, né? Então o Zika teve esse lado que a gente, como pesquisador brasileiro, teve que aprender a se virar e a dar nó em pingo d'água e tentar fazer o que a gente está fazendo mesmo. Mas além da pesquisa, como eu já disse, a gente pode ser vítima de outras doenças, de uma malformação, de outros problemas, que a gente não sabe se vai estar ligado a um vírus ou não. Então, o ideal é que a gente aproveite esse momento para aquilo, de que toda tragédia não tem como mudar. Não dá para voltar atrás e impedir que aquele mosquito picasse aquela mãe. Mas a gente pode mudar o futuro. Mudar como? Melhorando a qualidade de vida daquelas crianças, aprendendo para evitar que outras mães sejam vítimas. E eu acho que a gente tem que ser solidários, porque essas mães, elas não sabiam que um simples picada de mosquito poderia causar aquilo nos seus filhos. Ou seja, qualquer uma grávida, qualquer um de nós, nossos filhos, nossas irmãs, qualquer um poderia ter sido a vítima. Mas foram elas, mas a gente poderia estar no lugar delas. E se a gente tivesse no lugar? Então acho que a gente pode ser um pouquinho mais solidário e ajudar a pelo menos melhorar a qualidade de vida. Essas mães, essas crianças precisam de leite, precisam de suplemento. Cada lata de suplemento alimentar custa em torno de R$145. Uns precisam do espessante, que é para aumentar, se eles bebem água muito fina, eles se engasgam, precisam você fazer engrossar a água, então a gente precisa dar esse espessante que a gente também não consegue comprar. Então, assim, tem muitas necessidades mesmo, é muito caro. Às vezes as pessoas, mas ela já ganha benefício? Primeiro, nem todas conseguiram, porque você tem que ter uma renda muito, muito baixa. Segundo, as que conseguiram benefício foi cortado o Bolsa Família dos outros filhos, isso dificultou o resto da vida. E terceiro, tem mães nossas que só de medicamentos gastam em torno de R$1.000. Então o benefício é em torno de 800 e pouco, então já não dá nem para os remédios. Então, minha gente, não é fácil. Não é fácil não, podia ter, acho que até para quem ganha bem, não é uma doença fácil. Então, qualquer ajuda, eu acho que é bem-vinda. E quem puder ajudar, quiser entrar lá no site, vai entrar www.ipesk.org.br. E aí tem várias maneiras de ajudar. Quem quiser ir lá conhecer também, porque às vezes você quer conhecer. Então pode ir lá conversar com as mães, ver o que a gente está fazendo, como foi todo esse nosso trabalho desde a descoberta. E como eu já disse, a gente nunca se contentou em fazer só pesquisa, a gente sempre teve o apoio. E aí às vezes conversar, você precisa ajudar com dinheiro. Você fica lá meia hora segurando o bebê, até para você ver o que essas mães passam. Enquanto a mãe possa... Às vezes a gente pega os bebês para a mãe descansar um pouquinho, porque elas não têm tempo. Em casa elas ficam o tempo inteiro com a criança. Então, às vezes a gente pega e diz, vai tomar um banho, porque ela parece ter uma casa de apoio. Deita ali na cama um pouquinho, estira o corpo, elas não estão tendo tempo de mais nada. Então, vamos lá conhecer, ou uma casa que tem uma criança, se não quiser ir lá, pergunta o que está faltando, dê uma olhada geral e você vai entender a dificuldade. A gente para finalizar, ficar no horário do seu seminário, eu queria fazer só uma última pergunta, porque você tem essa convivência muito estreita, muito próxima com as mães. É uma pessoa que conhece a realidade, de fato, né? Qual vem sendo o sofrimento das mães, das crianças.
Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, um assunto tanto polêmico, que quando surgiram os casos e era aquele clamor todo, o desespero das mães, muitas pessoas defenderam o aborto como uma solução. E eu queria que você apenas dissesse o que você entende nesse assunto. Tá. É um assunto bem polêmico, né? A interrupção de gestação sempre foi. O que eu acho interessante é que para as nossas grávidas isso nunca foi polêmico, porque a mulher nordestina ela tem uma valorização da cria muito grande. Então, que eu achei, nunca houve essa discussão. Pelo contrário, as nossas grávidas, nossas mães, a gente teve 2 mães que foram ao STJ pedir para não, STF, quer dizer, pedir para que a lei não fosse aprovada de aborto em pacientes de Zika. Então, hoje, como eu disse, elas têm medo da morte dos filhos. Então, se elas, poderia ser assim, um descanso para elas, se essas crianças morrerem, mas elas não querem isso, elas são loucas apaixonadas por essas crianças são hoje a razão de viver de muitas dessas famílias. Isso não foi o meu problema. Eu, como espírita, sou contra o aborto. Agora, o que a gente deve, o que eu deixo claro nas minhas discussões é que eu, como espírita, sou contra o aborto, só que a gente também tem que ajudar. Eu sou contra esse discurso de não aborto, mas se vire. Eu acho que a gente tem que mudar esse discurso. Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da vida com dignidade. Não é a dignidade, não, o que elas querem é ter assistência. Vamos lutar todo mundo junto. Não, vamos levantar a bandeira contra o aborto, mas junto dessa bandeira contra o aborto, vamos levantar também a da assistência com dignidade. Porque é muito ruim também você ter um filho em casa, convulsionando, e você sem ter o dinheiro para comprar o remédio, e você está naquela dificuldade. Então a gente também tem que ser mais humano, sabe? Não é só julgar e dizer eu sou contra. Não, eu sou contra. Eu, Adriana Mello, sou contra. Mas eu sou a favor da vida com dignidade, que a gente também saia da nossa zona de conforto para ajudar a gente que é contra, porque eu acho que a gente só pode dizer que é realmente contra quando você faz algo para mudar a sua realidade. Na hora que você decidir ser contra, eu lhe apoiar. Fulaninho, você não vai abortar, mas eu estou aqui para cuidar e viajar junto contigo. Senão, não, eu sou contra, mas você se vira. São 2 discursos bem difíceis, bem diferentes, né? Adriana, muito obrigada por essa participação, foi extremamente esclarecedor para todo mundo e espero que a gente se encontre mais vezes para conversar um pouco mais, trazer mais informação e mais novidades para essas crianças, né? Boas novidades para elas. Graças a Deus, esse ano a gente pode comemorar que foram boas conquistas. Bom, que continue assim. Então a gente fica por aqui agradecendo a todos vocês que nos assistiram e a gente se encontra no próximo sábado às 16 horas, horário local, para mais um Ponto a Ponto. Até lá!